Obrigado, senhora presidente. Eu fico abismado de ver o colega da esquerda se posicionar em dizer que não é um assunto que deveria ser tratado neste momento nessa CCJ e que teriam coisas mais importantes a serem tratadas. O voto soberano do povo e trabalhar pela maioria da população brasileira quer criar todo tipo de dificuldade sem se importar se isso encontra efetivamente respaldo na nossa Carta Magna, que são os pontos que nós queremos discutir e detalhar. Na verdade, a aberração é a gente estar discutindo isso aqui hoje. Esta proposta hoje. Até parece que o dinheiro que é do povo brasileiro não é importante o povo saber e ter o controle para onde esse dinheiro vai. Porque em governos passados da esquerda, onde inclusive estava Dilma e o atual presidente da República, foi quando foi afundado esse país exatamente com obras bilionárias em países vizinhos, inclusive comunistas, e que tiravam os nossos recursos quando os nossos estados estão afundados aqui na educação, estão afundados na saúde, com os hospitais, as pessoas jogadas nos corredores sem ter sequer espaladrapo para se beneficiar num curativo, com a nossa infraestrutura das nossas estradas todas esburacadas, com pontes por fazer e pontes por terminar, aí nós temos que estar fazendo empréstimo para países vizinhos que não pagam, como foi feito para o Porto Mariel em Cuba, a hidrelétrica de São Francisco no Equador, metrô na Venezuela, ponte na Venezuela, quando nós temos capitais que nem sequer tem metrô, porque o dinheiro é mandado lá para fora para lavagem de dinheiro, porque as empresas que são usadas são exatamente, colega, aquelas que estavam na Lava Jato e que agora já estão se beneficiando novamente. E não se espantem se essas mesmas empresas agora, através do Supremo, receberem, além das multas que foram retiradas, receberem o dinheiro que elas devolveram, roubados do povo brasileiro, devolverem a essas empresas. Então, com certeza nós somos contra a retirada e o próprio Congresso tem que ser, sim, a instituição que se soma com a Câmara e o Senado, que são as maiores representações populares desse país, para que possa definir e dar o aval final de empréstimo bilionários para fora, para qualquer tipo de obra que seja em outro país. Porque o nosso país está afundado com um déficit de mais de 200 bilhões de reais que este governo está fazendo, e agora ele quer usar novamente o BNDES para lavar dinheiro e emprestar dinheiro para comunista e deixar o nosso povo brasileiro afundado mais uma vez. Somos contra, senhora presidente. Uma vez que restou o prejudicado o tempo de liderança, deputado Capitão Alberto. Presidente, dólar ultrapassa os R$6. Recorde, mas é um recorde negativo, que está prejudicando o povo brasileiro. É um desastre atrás do outro. Nós estamos num tempo econômico pior do que a pandemia. Tudo pelo desastre de governança que é o governo Lula. E agora traz um pacote fiscal que maltrata os mais pobres. Eu quero ver deputado do PT, principalmente, chegar, olhar nos olhos dos trabalhadores brasileiros e dizer que eles vão reduzir o salário mínimo, que eles vão fazer acordo no BPC. Ajuste fiscal nas custas dos trabalhadores brasileiros. Vai mexer com os aposentados. Gente, que tragédia nós estamos vivendo. A turma do faz o L tá puxando, tá perdendo os cabelos de arrependimento. Que projeto desastroso é esse? Que o mercado olhou, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Resultado, ninguém mais está acreditando no Brasil. Ninguém mais vai querer investir no Brasil. Fuga de capital. Por que que o dólar bateu todos os recordes? E isso está impactando a tua vida.
porque as pessoas estão fugindo para investir em outros países com segurança, sabendo que eles vão ter os lucros devidos no determinado tempo. Então, o dólar que estava aqui no Brasil está indo para outros países. Então, se está faltando dólar no Brasil, o dólar fica mais caro. E o que é que isso está impactando a tua vida? Porque várias compras são em dólar. O pãozinho que você compra, o trigo, é comprado em dólar. A logística do Brasil, nós precisamos de combustíveis. E o preço dos combustíveis é comprado em dólar. O combustível mais caro, a logística fica mais cara, a cesta básica fica mais cara. Nós estamos vivendo um momento de inflação, gente. E esse governo está causando inflação no nosso país. E a inflação, deputados, é o imposto que mais prejudica o mais pobre. Porque a pessoa que não tem condições de colocar o seu dinheiro em fundos de rendimentos para compensar a inflação, vê o seu dinheiro cada vez com menos poder de compra. Aquela feira que você fazia no supermercado antes está cada vez menor. Porque o leite está mais caro, porque o arroz está mais caro, porque o feijão está mais caro. A picanha, tão prometida pelo governo, está mais cara. A cerveja está mais cara. Então essa enganação que você vai comer um churrasquinho de picanha com a gordurinha na farofinha com cerveja, era conversa para boi dormir. A incompetência está fazendo com que esse país caminhe para um desfiladeiro. Está indo para o buraco. Dólar batendo recordes, fuga de capital, inflação nas alturas e as pessoas mais humildes cada vez tendo mais dificuldade. E esse pacote fiscal chega para coroar um governo que veio sem saber para onde iria, sem nenhum projeto de país, sem um projeto de Estado, está mostrando agora a sua face, que é a face da incompetência. E o pacote fiscal é o pacote do chicote dos mais pobres. Arroxo no salário mínimo, BPC, programas sociais, e eles querem criar uma cortina de fumaça com a isenção do imposto de renda. Mas o projeto é tão ruim que lá em 26, quando acontecer a isenção do imposto de renda, que nós somos favoráveis a essa isenção do imposto de renda, esse valor já não compensa mais, porque o teu dinheiro perdeu o poder de compra. Mas, presidente, falando agora sobre o projeto do BNDES, eu estou aqui com algumas reportagens para a gente recordar também é viver. Porto de Mariel, com área 50% vazia. Cubanos esperam ajuda do irmão Lula para atrair empresas brasileiras. Venezuela e Cuba ainda devem 529 milhões de dólares ao Brasil de empréstimos do BNDES. Lula defende empréstimos a países que deram calote de 5,2 bilhões ao Brasil. Se isso não for argumento suficiente para que o Congresso Nacional se torne um freio dessas loucuras, dessa insanidade de levar o dinheiro brasileiro para países que estão dando calote ao nosso país, eu não sei mais o que é democracia. Então, pelo bem da democracia, o Congresso fazendo esse freio para o fortalecimento e para a proteção do dinheiro público, vamos sim aprovar essa extra pauta, vamos aprovar porque o projeto é constitucional, ainda vai para uma comissão especial e na comissão especial o projeto cabe ainda aperfeiçoamento. Por isso, presidente, obrigado pelo tempo de liderança.
Vamos abrir. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.